Bom, turma, vamos resolver mais um exercício, tá? Do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros e Estática, a nona edição, Análise de Estruturas, no capítulo 6. Bom, o exercício 6.14 é semelhante ao exercício 6.13 e pede para determinar a força em cada elemento da treliça mostrado na figura. Se vocês prestarem atenção, essa treliça é muito parecida com a outra do exercício 6.13, né? A única diferença é a forma como ela está disposta e também a forma como ele está apoiado, tá certo? Então, para a gente resolver esse exercício, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é montar o diagrama de corpo livre. Então, no ponto A eu tenho um apoio tipo pino, então eu tenho as reações de apoio a X e a Y, enquanto em E eu tenho um apoio tipo rolete, então eu vou ter uma reação de apoio perpendicular aonde ele está apoiado, perfeito? Então ele vai ser uma força vertical E. Uma vez que eu achei as reações de apoio, achei todas as forças externas, eu vou aplicar a condição de equilíbrio para eu, desta forma, eu consigo achar os valores das reações de apoio. Ou seja, eu consigo achar a X, a Y e E. A condição de equilíbrio, então, é que a somatória de todas as forças é igual a zero e a somatória de todos os momentos também é igual a zero. Eu vou calcular as reações, o momento, tá? Em relação ao ponto A. Então, em relação ao ponto a força E vai fazer com que a estrutura gire no sentido anti-horário, tá certo? Então, esta força E vai fazer com que a estrutura tenha um movimento, né? Ela vai girar no sentido anti-horário, levando em consideração o ponto A. Se ela vai girar no sentido anti-horário, então o momento será positivo em relação ao ponto A, ok? E agora, se eu considerar todas as forças externas, as outras forças externas, né, que no caso que estão sendo aplicadas em B, D e F, a força externa que está sendo aplicada em A não é levada em consideração porque ela não vai fazer, não vai proporcionar nenhum tipo de momento em relação ao ponto A. Então, nós vamos perceber que as forças externas 2,4 em B, 2,4 em D e 1,2 em F vai fazer com que a estrutura gire no sentido horário, tá ok? Então, se ela vai girar no sentido horário, ela vai ter, o momento vai ser negativo. Perfeito? Agora, a gente passa a fazer o cálculo, né, do momento. Então, eu vou ter a força E, tá, multiplicado pela distância em relação ao ponto A, eu tenho 18 metros, E é aquilo que eu quero calcular, vezes 18 positivo, porque o momento é positivo, como a gente viu. Ok? Aí eu tenho esse 2,4, certo? Que vai fazer girar no sentido horário, por isso ele aqui é negativo. A força é 2,4 e a distância em relação ao ponto A é 6 metros. Ok? Então eu tenho esta força aplicada no ponto D, que é de 2,4, multiplicado por 12, porque aqui eu vou ter 9 metros mais 3 metros, mais 3 metros aqui, vai ser 9 mais 3, 12 metros, perfeito? Negativo novamente, porque vai fazer girar no sentido horário. E finalmente eu tenho 1,4 multiplicado pela distância em relação ao ponto A, que é 18 metros, certo? E ele vai fazer girar no sentido horário, então ele também é negativo. Fazendo o cálculo desta equação, eu vou chegar no valor de E igual a 3,6, ou seja, a reação de apoio no ponto E no rolete vai ser igual a 3,6 kN.
Ok, passando para a condição de equilíbrio, que diz que a somatória de todas as forças precisa ser igual a zero, eu vou falar que a somatória de todas as forças em x é igual a zero, e como no eixo x eu tenho uma única força, que é o AX, eu concluo que AX é igual a zero. E eu faço também que a somatória de todas as forças em y é igual a zero. Eu vou montar a equação que diz que AY positivo menos 1,2 menos 1,4 menos 1,4 e menos 1,2, que está aqui, mais E, que nós já calculamos que é igual a 3,6, isso é igual a zero. Beleza? Então a gente chega na conclusão que a reação de apoio, né, no eixo vertical, ou seja, no eixo Y, no ponto A é igual a 3,6 kN. Ok, eu já sei então os valores das reações de apoio. Em AY eu tenho as reações de apoio em E. Tá? Nós agora vamos passar para calcular as forças que estão sendo aplicadas em cada um dos elementos. Perfeito? Então eu vou escolher o nó A. No exercício anterior, no 6.13, eu comentei que se a gente tiver na dúvida que nó que a gente poderia escolher, tá certo? A gente escolhe o nó, aquela que tem no máximo 2 elementos desconhecidos para a gente calcular, ok? Então, eu vou calcular o nó A, por quê? Porque no nó A, eu sei que eu tenho uma força externa, eu tenho a reação de apoio e eu tenho as forças dos elementos AB e AC que eu quero calcular, ok? Então, eu monto o diagrama de corpo livre e a partir do diagrama de corpo livre, tá? Eu vou resolver o nó A por triângulo. Eu vou montar um diagrama de forças aqui, um triângulo de forças, perfeito? Onde eu faço a somatória de FAB, a somatória vetorial de FAB mais FAC e mais a diferença do AY com a força externa 1,4, tá? Eu monto esse triângulo e com este triângulo, a partir da semelhança de triângulos, eu consigo resolver. Perfeito? Então, a semelhança de triângulos agora, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer que 2,4, que é a força resultante aqui, né? Da soma do AY com 1,2, 2,4 está para 7,5 metros, ok? Que FAC está para 18 metros. Então, aqui eu tenho 18 metros, aqui eu tenho o FAC, tá? Que é igual ao FAB com a distância de A até F. Perfeito? Então tá. Então, para eu resolver este exercício, tá? Eu preciso saber também a distância de A até F. Como eu tenho, tá? Um triângulo retângulo e eu tenho os valores dos dois catetos, eu consigo, através de Pitágoras, chegar que AF é igual a 19,5 metros. Eu substituo, então, aqui esse 19,5, o AF por 19,5, tá certo? E aplicando uma regra de 3 simplesinho, eu consigo chegar no FAC igual a 5,76 kN e eu consigo chegar também no FAB igual a 6,24 kN.